Meus bíceps esmilinguidos, como dá pra ver. Vicentão, como é que você tá? Aí, Estou aqui com o maledeto daquele Berdinazzi que herdou todas as fazendas. Maledeto. De café, mas que manja muito de café. Pois Vicentão, tamo junto. Abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. As pessoas fizeram perguntas pra te deixarem numa saia justa. Ok. Eu não achei legal porque você pesa só o quê? Você pesava 47. Cara. Aí foi fazer uma feira lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, voltou pesando 42. Deu errado. Deu errado, deu ruim. Pois excelente. Então, assim, amanhã a gente vai fazer uma saga do café. Aqui na região de Ribeirão Preto, Franca. Como é que chama aquela outra cidade que nós vamos? Pô, um dia se quiser ir para Santo Antônio do Amparo, estamos aí. Mas nós vamos aqui dessa vez Franca, Ribeirão Corrente, que é onde a gente vai encontrar o Rafael lá também. Coloca o arroba do Rafael aí. Pô, Café no Brasil. Café no Brasil. E ele tem um podcast também. Tem, o Pod Café, cara. Pod Café. Puta, nome genial. Amanhã não? Eu ia chupar o saco dele amanhã, porque ele foi muito genial no nome desse produto. Enfim, e aí eu separei as 5 perguntas que eu acho mais válidas da gente comentar aqui para este. Não é um podcast, é um talk show. É isso então aí. Vamos conversar. Porque porque aqui já é um calor do cacete, não venta. Temos uma luz aqui que deve estar me deixando mais brilhante que o Batman. Então, simbora lá. Primeira pergunta. Café com bosta de pássaro. Pássaro ou não? Café com bosta de pássaro. Quanto custa? É bom? Vale a pena? Cara, existe, primeira coisa. Primeira coisa, existe, né? É um café que é colhido depois das fezes do jacu, que é um O jacu é aquele pássaro que não sabe voar. É isso aí. Ele sai voando igual um jacu. É por aí. Eu já vi, ele voa que nem um jacu. Ele voa igual eu tentando dar um jump, né? Pois é. Ele vai pulando, né? É isso que eu ia falar. Ele pula errado, ele tenta se reerguer. Ele nunca consegue. É esse bicho aí. E aí o pessoal vai fazendo depois a colheita das fezes dele, vai fazendo um tratamento desse café, e quando ele ingere o grão de café, fermenta na barriga, então faz um processo de fermentação nesse café. Então ele é um café fermentado. Existe sim esse café, ele realmente existe. É caro porque sofre de um processo manual, você não tem isso em larga escala. Tem uma bebida apreciada por ser muito exótica. Então, ele é bem caro, vai custar em torno de umas 150 gramas, uns R$300. E é difícil de encontrar. 150 gramas? É bem caro, difícil de encontrar. Mas tem que matar o jacu ou tem que esperar ele cagar? Não. Tem que esperar, pode esperar. Meu Deus. E tem pessoas estranhas que consomem isso? Cara, é uma bebida exótica, né? Então, sim. Bebida exótica é essa cachaça aqui que você me deu? Pois é. Ou gostosa, hein? É boa. Nossa senhora, o que tem aqui? Cachaça boa, com raiz, né? De amburana, carquejo. É meio medicinal isso aí, né? Eu tô vendo, eu já tô curado. Pois é. Eu nem tinha problema, agora eu já tô. Já tô curado. Bom, enfim, é um café bom? Já experimentou? Esse do cu bom. Vamos chamar de cu de jacu. Pois é. É outro bom nome, né? Pra usar como marca. Cu de jacu. É bom ou não? É bom. É um bom café. É um bom café. Café fermentado, tem ali uma bebida bastante diferente, né, dos cafés que o pessoal costuma beber em modo geral. Nós vamos aprender na prática, nós vamos dessa vez visitar a torrefação. Então vai ser bem bacana, você vai ver a quantidade de diferença que existe entre o café commodity que o pessoal bebe aí tradicionalmente e outros tipos de café melhores aí para a gente consumir no dia a dia. Tá bom. Você falou de commodity, café que é um negócio um pouquinho padrão. A gente tem uma operação aberta com 40% de ganho. Pois é. É isso? É totalmente possível especular. Pois é. Não, mas já chega a meter no rap. A gente que você é um rapper, Vicentão. Pois é. Pois é, já metemos 40% de lucro, chega assim, Vicentão. Aqui é moleque doido. Conta pra nós, como operar commodity e de onde você tirou essa ideia Vamos lá. Que deu certo. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, a gente une, né, o conhecimento do mercado físico com o conhecimento do mercado financeiro, e as commodities não têm um ciclo alinhado, por exemplo, com a Bolsa de Valores. Então, a Bolsa está vivendo um momento difícil por questões macroeconômicas, mas a commodity em si, ela vai trabalhar dentro de um tripé de oferta, demanda e estoques. E é isso que a gente acompanha para fazer o estudo de uma commodity.
A gente olha, obviamente, também o momento, perspectivas futuras, e nesse trade de café foi isso que a gente visualizou aproximadamente entre o final de novembro e começo de dezembro, aonde a gente viu, olha, o movimento do preço de queda do café ele foi intenso, ele foi consistente pelo lado do fundamento, já que se previa pelo processo de recessão uma demanda muito menor, que não se concretizou a priori, mas obviamente houve sim uma redução da expectativa inicial do consumo, mas não uma 20% de queda, né? Não foi uma catástrofe, né? Então isso pressionou novamente o mercado para que tivesse uma movimentação de alta, que ela veio, ela ocorreu. Nesse momento a operação ainda tem tempo, pode ser que nós buscaremos aí o objetivo que é dobrar o capital dessa operação. Em quanto tempo? Vai dar mais ou menos... Quando que se encerra a operação? Só para a gente não falar, só para o meu editor não colocar, tipo, dobre sua renda aí, porque editor é foda, né? Dobre sua renda em 2 meses. Não, caralho, vamos com calma. Explica aí para nós. A ideia é dobrar o capital investido neste ativo, não é dobrar o capital inteiro da carteira, é dessa operação até junho deste ano. Então nós ainda temos tempo nessa operação. Talvez a gente não leve até lá, devido a uma questão de sazonalidade, entrada de safra, tem N motivos do porquê a gente não levar até lá, mas todo mundo que é assinante do Commodities em Foco tem o acompanhamento dessa ideia de operação, juntamente com o pessoal também da Levante Inside, que também tem a cobertura dessa ideia. Vai ter um QR Code aí para você baixar esse relatório e tentar entender um pouco melhor sobre essa operação. Ficou com dúvida da operação? Chama nós lá que a gente te ajuda a fazer essa operação. Como é que funciona esse negócio da Commodities em Foco junto com o Discord, né? Porque é um negócio que vocês ficam mandando trade ideas ali com relativa recorrência, né? Isso. Conta aí para nós. Então vamos lá, o Commodities em Foco, ele é um produto que visa a gente fazer estudos sobre as commodities, né? Então a ideia nossa não é simplesmente falar, olha, essa é a ideia de operação. Não, vamos estudar uma commodity, semanalmente a gente estuda, pode ser que a gente estuda uma commodity específica, igual aconteceu nessa quarta-feira, nós estudamos o petróleo, não encontramos uma operação para esse momento do petróleo. Aí fingiu que nem estudou. Não, a gente estudou e concluiu que não dá. Nós estudando estudado, eu falava, não dá, não tem operação. Não, nós estudamos. A gente concluiu que não dá para se expor de forma assimétrica nesse momento para o petróleo. Então, o Commodities em Foco é isso, é apresentar o que a gente estuda, falamos muito sobre os fundamentos da commodity, analisamos esse tripé, oferta, demanda e estoques, o que pode influenciar as commodities, e dentro do Discord, que é um servidor que a gente tem lá dentro dessa plataforma, a gente discute com os assinantes, né, o que eles estão pensando também, porque de repente a gente está estudando petróleo... Tem produtor lá dentro também. Tem produtor também. Obviamente que esse produto, ele é focado para especulação em commodity e não em gestão de risco. Então a gente tem uma separação aí. Essa era a minha próxima pergunta. Pois é, a gente tem uma separação porque o cara que quer fazer hedge, ele tem um objetivo, ele até pode usar o mesmo derivativo, o mesmo instrumento para poder montar a sua operação no mesmo momento que o especulador também monta. Mas o objetivo do especulador é às vezes o tamanho daquela... Do quê? O tamanho da cobertura. Caralho, sim, então. O objetivo... É bem melhor que eu. O objetivo, vamos colocar assim, o objetivo pode ser menor para o especulador, enquanto para o produtor rural, às vezes ele não quer ganhar com aquela posição. Ele só quer botar o bumbum na parede. Pronto, é isso aí. Se precaver. Tem essa diferença entre especulação e gestão de risco. Tá, agora falando um pouco sobre gestão de risco, eu descobri que tem cafeicultor que me segue, velho. Que bom, cara. Mano, da hora. Que bom. Como fazer o hedge pro produtor rural? Porque hoje eu vi que você postou que a umidade tá baixa, não sei o que lá, tem o lance do tripé, oferta, demanda, estoque. Como é que tá especificamente sobre o café? Porque amanhã nós vamos sujar a bota já. Isso, eu trouxe três tipos de botas aqui pra... Eu comprei uma camiseta do Chitãozinho Chororó. Você tinha que vir com a camiseta do Los Hermanos, cara. Nossa, isso. Não, eu comprei a camiseta do Chitãozinho Chororó, mas nós vamos sujar as botas, mas assim, pro produtor rural, que eu nem sabia que me seguia, hoje você postou que a umidade baixa pode diminuir a oferta, pode subir preço, enfim, eu acho que voou um jacu. Você ouviu um barulho? Pois é, mas não é. Ou seu vizinho é o jacu. Não, infelizmente não é o jacu. Tá, mas pro produtor rural, como que ele se protege disso? Porque tem Bolsa de Nova York, tem Bolsa Brasil, uma é negociada em saca, outra é negociada em... Libra-peso. Libra-peso, isso daí é uma... Por que o americano...
Manda pra aquela câmera ali. Por que vocês fazem isso, cara? Ô, dá pra você medir, ó, dá pra você medir, Americans that's watching us. Dá pra você medir, why the fuck? Dá pra você medir velocidade em quilômetros por hora. Dá pra você medir comprimento em metro. Dá pra você medir litro em litro. Por que vocês usam galão, não sei o que lá, unidade, milhas por hora. Milhas por hora, pra quê? Só pra nós tomar multa e não saber fazer a conversão. Deve ser. Mas assim, pro produtor Brasil, que quer operar Brasil, o que ele faz agora? Vamos lá, o produtor ele tem que sempre olhar devido à questão de gestão de risco, vamos falar de RED, tá? Se o momento tá bom para fazer a comercialização ou não, tá? Então eu vou dar uma dica pro produtor aí, um dos itens que a gente olha para identificar se o preço está correto, se o preço está bom ou não, é olhar os diferenciais. Você pode olhar diferencial, que é o preço do físico, comparado com o preço da bolsa, tá? Então, existe um diferencial. O que você vê na tela da cotação não é o preço que se trabalha no físico. Existe uma diferença, um diferencial, entre o preço da bolsa e o preço do físico. Então, quando esse diferencial está muito esticado, quer dizer, no físico está muito diferente do preço da bolsa, então, às vezes, é melhor você fazer garantir. Você vende na bolsa, não vende no físico e aguarda que esse diferencial diminua para você poder fazer a comercialização no físico. E vocês trabalham dentro de uma média, dentro de alguns desvio padrão. Né? Isso, exatamente isso, exatamente isso. Então, quando a gente analisa esse cenário e vê, olha, o diferencial está bem curto, tá? O preço do físico está muito perto do preço da bolsa, que é o que está acontecendo hoje, às vezes é melhor ele vender o físico, e se expor a um movimento de alta na bolsa, se ele quiser aproveitar e especular a favor de uma alta. Isso se ele quiser. Se ele falar assim, não, para mim, esse preço já tá bom, não quero arriscar mais nada, já garanti a minha margem de lucro líquida, para que eu vou arriscar essa operação? Então, de repente, ele não faz mais nada. Mas ele garantiu um bom momento de comercialização. Então, esse é um ponto. Agora, não, eu acho que o café ainda sobe mais. O que vai subir? É o café? É o dólar? É o diferente? O que vai melhorar o preço em reais do café? Então, ele tem essa decisão para tomar. Ele pode ser que ele venda o físico e especule no dólar. Eu acho que o dólar que vai subir. Então, ele pode montar uma posição em dólar. Então, é assim que a gente tenta trabalhar com o produtor. Primeiro, é a gestão de risco daquilo que ele pode mitigar, que é a questão do contrato futuro, do dólar, do diferencial, sempre tomando um certo cuidado, né, quanto à questão da relação de troca, o quanto ele gastou para montar aquela operação, aquela safra, né, qual foi a despesa que ele incorreu naquela safra, versus o quanto que ele já vendeu de café. Porque, de repente, se ele comprou muitos insumos e o preço do café cair, ele vai ter que vender mais café para poder pagar aquela despesa que ele teve. E um negócio que eu acho que assim, a grande vantagem pro produtor rural é que o estoque ele tá mais na mão, você consegue medir. Perfeito. E a demanda de café, eu acredito que não oscile do tipo, sei lá, o Pete bebe 5 litros de café, do nada ele bebe 15. Do nada ele para de beber café. Então acho que a demanda e o estoque estão bem sob, assim, é mais fácil de você... Mais tangível, tangível, exatamente, mais palpável. Mas a oferta não. E eu acredito que o grande medo do produtor seja esse lance de intempéries, de vir uma geada, de vir um negócio assim. Então, pro produtor, eu acredito que seja um lance de você ir fazendo um instrumento para que você coloque cada vez mais a bundinha na parede e garanta a sua margem de lucro, né? Não é querer abraçar o mundo, não é querer especular. É mais de falar, putz, eu não posso colocar um negócio que minha família demorou séculos para construir e deixar isso aberto. Porque já aconteceu umas merda, né? Queria que você contasse, você me falou sobre uma intempérie que aconteceu qual foi a mais foda? Agora aconteceu uma em 2021 bastante complicada, que foi uma geada. Geada onde? Pô, pegou São Paulo, Minas, Fudeu Paraná, tudo. Foi um negócio muito forte. Ficou todo mundo com o ranho do Debi Lloyd lá naquela... Cara, foi complicado. Então, e é foda, né? Então, mas o cara que tinha feito proteção em cima de proteção ali, ele tava menos lascado. Sim, com certeza. O que aconteceu em 2021 foi que no mês de junho teve praticamente 3 geadas, né? Mas dentre elas uma, que foi, se não me engano, dia 24 de junho, 21 de junho,
Foi muito forte. A gente só teve uma incidência de geada nessa mesma amplitude em 94. Caralho. Então você vê que não é algum... É recorrente. Não é um evento recorrente. E como você colocou, a demanda ela é resiliente. Então, quando você tem uma quebra na oferta muito grande devido a uma intempérie climática, com uma demanda resiliente, aí os preços sobem muito forte. E isso se não tiver um estoque muito alto, né? Se tiver um estoque muito alto, desova. Ele vai regular esse processo. Talvez a amplitude de alta não seja tão grande, mas quando a gente fala de geada, quando cai a geada e ela é forte, o que acaba acontecendo é que nós temos, em um primeiro momento, um impacto na planta, mas normalmente em junho, como o grão já está na planta, igual a gente vai visitar agora, você já vai ver café verde, café madurando, a gente vai ver vários... Eu não manjo nada disso, eu só quero Você vai aprender tudo isso, Você me ensina a dirigir o trator? Pô, não, aí tem que ser o Rafael, né? Que é o dono do trator, pô, eu não. Mas dá pra empinar um trator, por exemplo? Cara, dá pra empinar um trator, mas não sem fazer nada. Sem preparar o trator pra isso, não dá. Se colocar um gordão atrás e nem com um gordão, não tem jeito, não tem jeito. Tá, desculpa. Mas vamos lá. Só penso bosta. Aí aconteceu o seguinte, o produtor, que já estava muito travado, e aí é esse ponto que você comentou, o que é estar muito travado? Ele já tinha negociado muito para entrega futura, ele se comprometeu para entrega futura em troca de um determinado valor, e o que acabou acontecendo a gente teve um movimento de que esses caras já muito travados tiveram ali uma diferença entre esse preço comercializado e o preço que foi para o mercado muito diferente. Então o cara travou 800 e viu o café ir a R$1.400. Ele ficou um pouco triste. Mas isso não é o problema dele. O problema foi, quando cai a geada, impacta a planta, não nesse mês, como eu comentei, porque já é próximo da colheita, então tudo bem. Tem um delayzinho. Mas impacta nas 2 safras seguintes, 3 safras seguintes, porque afeta diretamente a planta. A geada que aconteceu em 2021, muitos parques tiveram que ser erradicados e replantados. Não dá para plantar outro bagulho lá? O que aconteceu... Tem coisas mais fáceis de plantar do que café. Sim, né? Aí o que aconteceu é exatamente isso. Tipo, o custo de produção caro, custo de implantação da área cara, e de repente já era uma área que já tinha uma certa quantidade de safras, né, uma área mais velha. O que acabou acontecendo o cara cortou o café, plantou outras culturas, até que novamente o custo de produção e o custo de implantação daquela área fique mais baixo. Aí de repente ele volta. O problema se o cara gostar de outra cultura, gostar quer dizer grana, né? Risco menor. A gente gosta. Ele de repente abandona a cafeicultura. Então é um risco que acontece. Era isso que eu conversei com algumas pessoas que têm produção de fato e que isso já bota, não só especuladores, produtores mesmo no físico. E eu descobri que o café é um dos mais difíceis de produzir e ser testado pelo tempo e de conseguir passar por esse fator do tempo, né? Eu percebi que, entrevistando algumas pessoas, que talvez o milho seja mais fácil, algumas outras culturas sejam mais fáceis. Por que caralho as pessoas continuam fazendo esses maledetos desses Berdinazzi? Eu me chamo Bruno Berdinazzi Metzenga. Continuam fazendo café e o que a gente falou no podcast lá que é foda? Leite. Nossa, leite foda também. Por que as pessoas continuam nessas culturas se é tão mais difícil do que um milho ou um boi, por exemplo? Legal. Vamos lá, uma coisa é a questão da aptidão. Então aquela área tem uma aptidão. Tesão. Aptidão é tesão. Não, é que tem... Você gosta de fazer o bagulho. Também tem esse ponto, mas a aptidão que eu falo da região é a seguinte, tem, por exemplo, áreas de cafeicultura de montanha. Então, por exemplo, você pega a região de Poços de Caldas... minha família de lá. São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Me respeita, cara, mas minha família não tem nada lá, só tem uma chácara. Não tem cafeicultura. E aí o que acaba acontecendo naquela área fica muito difícil você implantar uma outra cultura que aguente, por exemplo, aquele tipo de elevação de clima. Então, realmente fica um pouco mais complicado. Esse é um ponto. O segundo ponto é o que você tocou. Amor à cultura. O cara, de repente, o tataravô dele começou a plantar café, aí o avô, aí o pai, aí o filho. Ele não faz conta, ele pensa no... É o amor, cara, porque a fazenda, às vezes, sempre foi daquela forma, ganhou dinheiro, muito dinheiro no passado, ou se não, perdeu muito dinheiro, então sofreu muito com o café, aí o cara ama o café por toda essa história. Então, tem isso também.
Mas é uma cultura que tem margem positiva ainda, Aham. não é tão apertado quanto produzir leite, Tá. mas ainda assim... O leite é o mais foda. Cara, eu Em acho segundo que... lugar, café. Não, só pra gente fazer. eu não Tipo, consigo- eu não se você consigo é meio montar chongolite. Ah, ok, vamos lá. Vai lá. Para as mais Se você é chongolite, comuns, vai. Eu acho Da que mais fácil pra mais difícil. da mais fácil, hoje que tem mais rentabilidade, soja. Soja. Depois Soja. milho. Eu acho que trigo ainda tá melhor. Tá. Soja, trigo, milho, boi, Boi também. café e leite. É isso aí, cara. Leite é o último. É isso aí. Leite é aquele que, tipo, mano, você tem que gostar de pegar a teta. Hoje tem ordenhadeira, né? Não tem existe mais, isso? não tem mais a ordenha manual. Você aperta um tic-pot break e sugam da teta da... basicamente. Um dia eu vou te levar na fazenda do meu tio, você vai lá ver também a parte de tirar Vamos ver, leite. Vai ser legal. Mas eu quero sentar naqueles banquinhos que eu cairia. Não, facilmente. esse daí já não tem mais. Não tem mais? Não, Eu quero nesse daí. Talvez, Só pra eu passar vergonha. talvez, o Rafael Isso falou que tem umas vaquinhas lá, talvez dê É? certo. Vamos tentar isso daí? Só Pode pra eu cair, ser, vamos só pra eu lá. cair do tripé da vaca lá e render Pois reels, é. né? As Tá pessoas certo, só querem ver eu passar vergonha. Vicentão, amanhã então a gente vai na fazenda, É isso aí. visitar, ver como é que é na prática. É isso aí. Um cafezal, motherfucker. É isso aí. Fechou? Sigam o Vicente Zotti, vai estar aqui o Instagram dele. E sigam a Leia Delara também. Sim. Sigam tudo que você quiser colocar aqui de arroba, você coloca aí pra nós. Falou, Fechou? pessoal. Obrigado por me receber na sua casa. Me dá essa Imagina. bela dessa pinga com várias, como é que chama? Raízes. Fucking love you, motherfucker. Fala assim, ó. Um beijo em vossos corações e bora ganhar os din. Um beijo para vossos corações e bora ganhar um din-din.